Fala pessoal, eu vou fazer duas questõezinhas aqui, bem rápida, bem simples, tá? Para a gente começar, né, nosso curso, que é o seguinte, né? Essa questão aqui é uma questão do Enem, diz o seguinte: depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama, que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem, que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, né? A que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos, tá? E aí é Copérnico, né? E tem essa frase aí com Copérnico, tá? Outra frasezinha aqui que essa questão destaca é o seguinte: aqueles que se entregam à prática sem a ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme, nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria, antes de fazer de um caso uma regra geral. Experimente duas ou três vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas, tá? E aí Da Vinci também escreve essa carta. Então vejam, pessoal, são dois textos interessantes aí, né? Mas aí esses dois textos eles se complementam. Eles falam de um assunto muito importante na época, né? Que na época que a ciência ela estava, né, crescendo, estava evoluindo, né, estava dando as caras numa época em que a igreja era muito forte, né, onde existia o período da Inquisição, onde a igreja se fundamentava bastante nas teorias de Aristóteles, e com isso, os cientistas naquela época, a ciência naquela época, era muito limitada à igreja. Tá? Então, existia esse período aí histórico que o Enem, vez ou outra, ele cobra nessas suas questões. O Enem, vez ou outra, ele resgata, né, essas informações históricas aí do avanço, né, do avanço da ciência aí para nós, como estudantes, como alunos, a gente tem que entender essa parte aí, tá, gente? É extremamente importante. O Enem, ele quer que a gente entenda esse contexto histórico e aí traz as suas questões, tá? E aí é o seguinte, né? A pergunta é: o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é o quê? Então, o que é que esse texto quer dizer? Esses dois textos querem dizer aí, tá? Então, a letra ele fala o seguinte, ó: a fé como um guia das descobertas? Não, né? Hipótese alguma. Ele fala, ele deixa claro aqui, tá? Que aí que respeita, né? Ele quer dizer aí que respeita aí as escrituras sagradas, né? Mas as verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Então ele define muito isso aqui, ele deixa claro isso aqui. Em momento algum, o texto ele afirma que, né, a fé como um guia da descoberta. Então, ele está aqui, ó, já não é a resposta. Letra B, o senso crítico para se chegar a Deus. Em momento algum, o texto fala, né, de alguma forma para que se chegue a Deus, tá? Letra C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Não, também não, tá, gente? Em momento algum aqui também, tanto no texto como no dia a dia, a ciência ela pode se limitar aos princípios bíblicos, tá? Então, na letra D diz o seguinte: a importância da experiência e da observação, tá? Então, por enquanto, a letra D. Deixa eu ver a letra E. O princípio da autoridade e da tradição. Também não, certo, pessoal? Então, a resposta dessa questão é a letra D. A importância da experiência e da observação, tá? Princípio básico aí, que o contexto aí, ele quer trazer para nós aqui, né? A questão abordou isso aí, tá, pessoal? Bem fácil, bem simples, né? E bem objetivo, tá? Uma outra questão também, uma questão bem tradicional, né? Fala o seguinte, ó.
Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente, tá, pessoal? É só para a gente, é uma questão bem fácil, bem simples, bem tradicional, é só para a gente começar a entender alguns princípios aí, né, da cinemática, né, a gente começar a fazer essa pequena revisão aí, alguns termos que é muito cobrado também em provas, para que a gente, depois, a gente vá se aprofundando mais, tá? Então, o contexto fala o seguinte, ó, parte do repouso. Beleza? Então a gente já sabe o seguinte: se parte do repouso, pessoal, é porque a velocidade inicial dele era zero. Então aqui, ó, eu tenho que a velocidade inicial é zero, uma vez que não estava em repouso, tá? Em movimento retilíneo, tá? E acelera com aceleração constante igual a 2 metros por segundo. Então aqui eu já vou ter que a aceleração, ó, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Posso dizer que sua velocidade escalar, né? A gente chama aqui de velocidade final. Beleza? E a distância percorrida após 3 segundos vale. A distância aqui eu vou chamar de ΔS, tá? Então ele quer saber qual é a velocidade e qual é a distância. Beleza, pessoal? Então, gente, como eu tenho aceleração, né? Eu tenho um movimento variado. Se o movimento varia, é porque eu tenho uma velocidade final que é diferente da velocidade inicial, tá? E para esse assunto, né, de cinemática, eu tenho 3 equações básicas, tá? Eu tenho essa daqui, ó, velocidade aqui é igual a velocidade inicial, beleza? Eu gosto de colocar assim, ó, mais ou menos a aceleração vezes o tempo, tá? Então, por que mais ou menos, pessoal? Se o objeto está aumentando a velocidade, né? Se ele está variando a velocidade, mas está aumentando, eu deixo o sinal de positivo, tá? Se está diminuindo, eu deixo o sinal de negativo. Então, eu gosto de trabalhar assim, que é mais objetivo para as provas do Enem, tá? Eu tenho a outra equação também, né? Eu tenho uma equação aqui, ó, função horária, a primeira é a função horária da velocidade, a segunda é a função horária aqui, ó, da posição, é igual a S, mais a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Mais uma vez aqui, ó, eu deixo uma condição na aceleração, beleza? Se estiver aumentando é positivo, se estiver diminuindo, eu coloco como negativo, tá? Mais ou menos, A, que é essa ação, T ao quadrado, dividido por 2. Certo? E por fim, eu tenho a última equação, que é a equação do Torricelli, ó, em que a velocidade final é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente sabe qual equação a gente vai usar aqui? Depende do contexto, né? Depende das informações que ele traz aqui no texto, beleza? Então aqui eu gosto de falar o seguinte, que a gente tem uma trindade, beleza? A gente vai analisar da seguinte forma. A gente vai analisar a velocidade final, a gente vai analisar a aceleração, tá? Só um minutinho. Ó, a gente vai trabalhar em função dessas três aqui. Então, a gente vai analisar a velocidade final, a gente vai analisar a aceleração e a gente vai analisar o tempo, beleza? Então, vamos lá. Nessa primeira aqui, essa primeira eu tenho a velocidade final e eu tenho o tempo, tá? Ou melhor, só um minutinho, tá, gente? Foi mal. Aqui eu vou, no lugar da aceleração, ó, eu vou fazer o seguinte. A gente vai analisar a velocidade, certo? A distância, ΔS, tá? Ou D, é a mesma coisa, tá? Depende aqui desse contexto. A distância, ou a gente vai analisar o tempo. Bom, a aceleração que eu tinha colocado aqui, pessoal, ela já tem as três equações. Então, eu não vou analisar ela, porque ela já vem as três equações. Eu vou analisar a velocidade final, eu vou analisar a distância e vou analisar o tempo. Eu vou trabalhar da seguinte forma, tá? Para a gente lembrar na hora de fazer a prova do Enem. Então, vamos lá. A primeira equação, eu tenho a velocidade final e eu tenho o tempo. Então, eu não tenho a distância. Então, aqui eu não tenho a distância.
Beleza? Então, se eu não tenho a distância, eu vou trabalhar com a primeira. A segunda, eu tenho a distância, né? Que esse S menos S0 é o ΔS. Eu tenho tempo e não tenho velocidade final. Então, nessa segunda aqui, ó, pela essa trindade que a gente definiu, falta a velocidade final. E a última, eu tenho a velocidade final, eu tenho a distância e não tenho tempo. Então, aqui eu corto. Beleza? Então, a primeira, falta a distância. A segunda, falta a velocidade final. E a terceira, falta o tempo. E aqui agora a gente vai analisar os dados que a gente tem. Ele quer saber qual é a velocidade, pessoal. Então, se ele quer saber qual é a velocidade, né, eu não vou pegar a segunda. Eu vou ficar entre a primeira e a terceira. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda e aqui eu tenho a terceira. Então, se ele pergunta qual é a velocidade, de cara eu já sei que eu não vou usar a do meio, porque a do meio não tem a velocidade. Eu vou ficar entre a primeira e a terceira. E aí ele fala o seguinte, ó, no contexto aqui, ele deu aqui ó, o tempo, né, que ele fala aqui ó, no finalzinho do texto, ele fala que a percorrida é após 3 segundos. Então aqui ele deu o tempo, tá? Então vamos lá. Né? Agora a gente conclui. Então, se ele quer velocidade, eu não vou usar nem a primeira nem a terceira. Como ele deu tempo, a terceira não tem o tempo. Então, sobra a primeira equação. Então, eu venho aqui, ó, porque a primeira equação tem a velocidade final e tem o tempo. Tá? Então, V é igual a velocidade inicial mais ou menos A vezes o T, que é o tempo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. V é igual, ó, velocidade inicial. Aqui é zero, porque parte do repouso, tá? E ele está acelerando, tá? Com a aceleração constante positiva, então aqui é mais, duas vezes o tempo que ele deu, que é 3. Então, V é igual, ó, 2 vezes 3, 6. Então, a resposta vai ficar 6 metros por segundo. Beleza? Então, aqui de cara, ó, eu já posso cortar aqui a letra C, e vou cortar a letra D, e vou cortar a letra E, tá? Pronto, então fica só essas duas aí, tá? E aqui, né, eu vou fazer aqui a próxima equação, a próxima perguntinha. Ele quer saber qual é a distância, pessoal. Então vamos lá. Qual é a distância? Então a distância, eu não tenho a primeira. Eu não vou usar a primeira equação. Por quê? Porque a primeira não tem distância. Então eu tenho distância na segunda equação e tenho distância na terceira equação, tá? Beleza. Só que ele quer saber a distância na segunda e terceira. Só que ele deu tempo, a gente tem a velocidade final, a velocidade inicial, a gente pode usar qualquer uma, tá? Por quê? Porque a segunda eu tenho a velocidade inicial, né? Eu tenho tempo, beleza? Então eu posso usar a segunda. A terceira, eu tenho a velocidade final, que eu acabei de calcular, tenho a velocidade inicial também, que é zero, e tenho a aceleração, né? Como tem nas três. Então eu vou usar a terceira, tá? Poderia usar a segunda também, mas eu vou usar a terceira. Fica assim, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, né? Mais 2 vezes A vezes a distância. A famosa equação de Torricelli. Tá, pessoal? Então vamos lá. Velocidade final, né? A gente calculou aqui que é 6, então fica 6 ao quadrado. Velocidade inicial é igual a zero. E aqui eu já deixo uma dica, ó. Então, nesse caso aqui, como é igual a zero, eu não preciso repetir ela aqui na equação, tá? Eu faço um corte aqui, né? Porque já é zero de todo jeito. Beleza? Sobrou aqui o 2, positivo. Então, eu não preciso colocar esse sinal de mais, tá, gente? Como já é positivo, eu não preciso colocar esse sinal de mais, como vocês veem aqui, ó. Na aceleração, 2 metros por segundo, tá? Então, aqui nas alternativas, ó, 6, 9, 18. O positivo eu não preciso colocar o sinal. Então, eu tiro esse sinal aqui de mais, né? Vezes A, que ele dá na equação aqui, que ele dá no contexto, que é 2, vezes o ΔS, tá? Pronto. 6 ao quadrado é 36, tá? 2 vezes 2 é 4, né? E aqui eu passo dividindo. 36 dividido para 4, então a resposta vai dar 9 metros. Beleza, pessoal? Então essa é a resposta. Consequentemente, a resposta está aqui na letra A. Tá? Então essa daqui foi só para a gente começar, né, a pegar o ritmo aí da resolução de questões, tá? Então até mais.